Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do programa Sport Center para falar do Mengão. É isso aí, galera. Durante o dia estive fora e agora à noite vou trazer aqui, né? Quase meia-noite já, vou trazer aqui para você esse vídeo com as últimas informações do nosso Flamengo que estreia na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Deixa aquele like, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Pedro Ivo Almeida está chegando para falar do Flamengo. Pedro, olha só, é a equipe da ESPN Disney Plus esparramada pelos Estados Unidos. Pedro, chega mais os destaques do Flamengo. O que você traz pra gente nessa participação, Pedro? Felipe, tudo bem? Um abração para você novamente, pro Zé, espero que sem piada, isso aí é perigoso, pro Silas também, pro fã do esporte ligado com a gente, mais um Sport Center. Eu trago, em primeiro lugar, que eu tô muito distante desse belo sol que abrilhantou a entrada de Gustavo Hoffmann lá em Miami. Por aqui um friozinho, diz que tá fazendo 20 graus, mas o vento gelado tá jogando a sensação térmica lá para baixo. Foi nessa temperatura que o Flamengo treinou aqui há pouco na Universidade de Stockton, base do Flamengo em Atlantic City, estado de Nova Jersey, casa do Flamengo nessas primeiras semanas de Mundial de Clubes. O Flamengo treina por aqui, repito, porque joga na Filadélfia as duas primeiras partidas do Mundial de Clubes. Atlantic City fica a cerca de 1 hora de carro da Filadélfia, então toda a base montada aqui. Amanhã o time treina aqui, inclusive, domingo, véspera da estreia, treina aqui pela manhã, à tarde vai para a Filadélfia porque tem que cumprir toda a agenda de atendimento de imprensa de Match Day -1, como a gente chama, véspera do jogo, lá no Lincoln Field, palco do jogo da segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Dorme por lá, joga na segunda-feira, volta para cá, para Atlantic City, fica aqui durante toda a semana se preparando para o segundo e aguardado confronto contra o Chelsea aqui no Mundial de Clubes. A gente está vendo aí algumas imagens do treinamento de hoje. A notícia de hoje é a volta 100% de Gonzalo Plata. Gonzalo Plata está 100% recuperado, participou de toda a atividade comandada pelo técnico Felipe Luiz. Quem não participou foi De La Cruz. De La Cruz está fora da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, se recuperando, fazendo toda uma transição ali. Hoje foi a campo, deu um trotezinho, botou o tênis, deu aquela corrida ali para posar para uma imagem, para outra, mas está fora da estreia, quem sabe ficando à disposição da segunda partida. Jorginho treina mais uma vez muito bem, muito elogiado, pode pintar no time titular ali ao lado do Pulgar, no meio de campo, para saber se o Arrascaeta um pouco mais à frente, se o Gerson um pouco mais aberto. Isso Felipe Luiz ainda está definindo, mas não passa nenhum detalhe para a imprensa. Eu estava vendo aqui, ouvindo atentamente o debate de vocês com o Hoffmann sobre a curiosidade para saber em que estágio cada clube está diante das principais potências europeias. O goleiro Rossi, que concedeu entrevista hoje aqui no Flamengo, falou um pouco disso, do desafio, da curiosidade, da motivação de se provar contra as principais equipes do planeta. Vamos ouvi-lo. Não, a verdade é que, por enquanto, quem está fazendo aquele análise do rival são a comissão técnica. A gente, obviamente, vai preparando o jogo da maneira do como o time rival joga. Então a gente sabe que cada dia de treino é mais um dia que a gente se prepara e vai estar mais pronta para alcançar da melhor maneira aquele jogo da segunda-feira. Então é isso, vai ser nossa estreia. Sabemos que temos que fazer um grande jogo porque são só 3 jogos que te podem deixar na próxima fase. Então sabemos que temos que tentar treinar da melhor maneira para a gente fazer uma grande estreia e tentar vencer para começar bem a competição. Cada país tem sua competição, cada time vai ter sua ideia, mas ter essa possibilidade de hoje disputar esse Mundial com grandes times do mundo, os melhores do mundo, assim, porque aqui estão os melhores. E a verdade é que vai ser algo muito bom de experimentar também, porque obviamente a gente tem uma ideia do nível brasileiro, do nível sul-americano. A gente pode ver pela televisão grandes competições no mundo e hoje estar enfrentando essas equipes vai fazer uma grande ideia do que a gente está preparada dentro do campo para tentar fazer nosso melhor e fazer uma boa competição. Vamos lá, vamos debater esse Flamengo que chega para o Mundial.
Sua expectativa do Flamengo, Silas, o que você acha realista imaginar para o Flamengo no primeiro grande mundial, super mundial de clubes? Não, eu acho que sim, é bom porque o elenco está mais de 90% inteiro. Pedro está voltando, já jogou, está só questão ali de adequar e não desgastar o Pedro, não perder o Pedro. O De La Cruz é o único que ainda vai esperar um pouquinho. O Plata está voltando. O Matias Vinhas ainda... Acho que nem viajou, né? O Matias Vinhas não deve nem ter viajado para esse Mundial. Tá bom, mas tem ali Alexandro, seleção brasileira, voltando a jogar bem na seleção brasileira. Ou seja, o Flamengo tem muita representação. O Matias Vinha, ele voltou contra o Fortaleza, ele entrou no jogo, né? Representatividade dentro do campo. Futebol o Flamengo também tem. Eu acho que a questão agora é seguir as ordens do Felipe Luiz, colocar em prática a questão da imposição física, porque o Flamengo com a bola a gente já sabe, joga muito. O Flamengo precisa jogar sem a bola, ou seja, a parte defensiva, a parte de marcação. E se isso acontecer, eu acredito que nesse primeiro confronto, muitas chances de conseguir uma vitória. Vai ser fácil? Não. Mas o Flamengo é favorito. Isso não, eu acho que eu acredito que não há discussão para isso, né? Zeca, deixa eu ver também a sua expectativa para o Flamengo vamos por partes, nessa primeira fase. A expectativa é a melhor possível. Eu só preciso. A minha curiosidade é saber como o Felipe vai trabalhar esse tipo de situação, porque quando ele foi perguntado, né, acho que na última entrevista antes de sair para a viagem, sobre o Paris Saint-Germain, sobre a final, né, Paris Saint-Germain e Itália, ele falou assim, olha, você viu lá que é outro mundo, outra coisa, tal. Como ele vai trabalhar isso lá nesse Mundial? Mas assim, pelo elenco que o Flamengo tem, pela capacidade que tem, a demonstração que o Flamengo deu aqui, taticamente jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, a seriedade. O Felipe já conhece também o futebol europeu e sabe como deve se comportar em determinadas situações. Eu acho que o Flamengo pode fazer um bom Mundial. Eu acho que o Flamengo pode fazer um Mundial e tem bons jogadores para isso. Pedro, pegando o que disse o Zé, essa história do Felipe Luiz, que foi justamente no fim de semana da final da Champions, né, quando teve Paris Saint-Germain, a pergunta era a expectativa do Flamengo no Mundial, e ele falou, olha, não sei se vocês viram a final da Champions ontem, é um outro esporte. Como é que você imagina o Felipe Luiz armar o Flamengo nesse tipo de condição? Você acha que a gente vai ver um Flamengo diferente? Ele vai trabalhar o Flamengo para encarar o rival talvez de um jeito mais reativo, menos posse de bola, embora ele defenda a posse de bola como algo básico na formação que ele encara o futebol. Como é que você vê esse Flamengo numa condição adversa? Nesse primeiro momento, desculpa, Felipe, estava olhando aqui para o lado, porque já o ônibus do Flamengo vai sair aqui. Vou até sair da frente aqui enquanto isso, porque nosso cinegrafista, que vocês conhecem bem, Mendel Bidlovski, ele vai me dar um apoio aqui, um suporte, porque está saindo o ônibus do Flamengo aqui do treinamento nesse momento. O Felipe Luiz certamente está ali dentro, com os jogadores, refletindo, pensando, avaliando o que foi esse treinamento de hoje. Eu vou ficar com a resposta de duas figuras aqui do grupo do Flamengo. A primeira, o diretor José Boto, 01 aqui, homem que manda no departamento de futebol, me reposicionando aqui, homem que manda no departamento de futebol e está o tempo inteiro conversando com o Felipe Luiz, seja dentro do hotel, na porta do hotel, seja antes da atividade, durante a atividade. Então o Boto e o Felipe têm essa troca, sabe, muito natural e durante longa parte do dia, então acho que ele pode falar um pouco. Ele fala que o Flamengo veio aqui para passar de fase. O Flamengo veio para passar de fase, diz o Boto. A partir disso, é jogo a jogo e precisamos entender o que é o cenário, qual é o contexto, qual é o aspecto físico que o possível adversário europeu vai se encontrar, qual é a situação do Flamengo na competição. Então, primeiro, passar de fase. Segundo, eu vou pegar uma frase do Léo Ortiz, concedeu uma entrevista coletiva aqui ontem em Atlantic City e muito perguntado sobre como encarar, como reagir, o que melhorar, qual a postura devida. Aí ele fala, o Flamengo não pode abrir mão
do que essa identidade de jogo hoje. Então não vai ser um Flamengo que, porque pegou o Chelsea, vai ficar 90 minutos com 2 linhas de 5 lá atrás, quase que com a bunda colada no gol, só se defendendo. Acho que não. Acho que você vai modular um pouco o momento que você pressiona o Esperance da Tunísia, o momento que você pressiona o Los Angeles FC, o momento que você escolhe para tentar pressionar, subir, surpreender um Chelsea que, claro, é um intervalo mais curto, é um momento mais curto do jogo. Mas acho que vai ser um Flamengo em campo, a gente vai poder ver um Flamengo flertando ali com a sua identidade durante um longo tempo contra o Chelsea e um Flamengo tentando impor o seu estilo no primeiro e no terceiro jogo, Esperance e LAFC, Los Angeles FC. Então não vai ser um Flamengo muito diferente só porque o Mundial é contra equipes que ele não está habituado a enfrentar. Até porque senão você rasga toda a sua identidade, vai tentar fazer algo novo que você treina pouco e a chance de dar errado é um pouco maior. Acho que um Flamengo que vai procurar, até a partir das palavras do Léo Ortiz, não perder a concentração durante o jogo. Eles atribuem muito as oscilações ao longo da temporada, seja Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores e até Carioca, por conta de perda de concentração dentro das partidas. É um Flamengo que a todo momento fala isso, é um Flamengo que tenta não deixar a peteca cair, o foco sair. Não é porque a estreia contra um time da Tunísia é menos conhecido que o Flamengo entra mais relaxado. Me parece um Flamengo querendo dar essa resposta de foco e de mental a todo momento nesses 3 jogos. Então acho que é isso que dá para esperar nesse primeiro momento. Amanhã com o Felipe Luiz falando um pouco mais, abrindo um pouco mais ali o que ele puder abrir sobre preparação, sobre expectativa, acho que a gente ganha elementos para esse debate. Mas acho que nesse momento é isso que eu devolvo aí para vocês para o estúdio para a gente debater sobre esse Flamengo que começa o Mundial de Clubes na segunda-feira. Esportes, estamos de volta e a gente continua falando de Mundial de Clubes por aqui. O zagueiro Léo Ortiz falou em entrevista coletiva, então a gente já começa o papo agora sobre outro time brasileiro, escutando o que ele tem para dizer. Bom, o clima tá, acho que muito bom, todo mundo muito focado e muito preparado para esse momento. É uma competição diferente, né? A primeira vez que a gente vai disputar uma Copa do Mundo de clubes nesse formato, né? Então a expectativa está muito grande, são diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação assim de novo, né? Então de estar vivenciando algo novo. Bom, a relação com ele no dia a dia não muda, o tratamento é igual, a gente, lógico, às vezes não fica perguntando muito porque é uma questão muito dele e a gente está num momento de foco total no Mundial. A minha experiência no momento que eu tive quando eu estava para vir para o Flamengo, lógico que é uma coisa que todo mundo está falando e tal, mas você tenta se focar o máximo possível no que você controla, que é a parte de dentro de campo. E enquanto isso ele é jogador do Flamengo, eu tenho certeza que ele está muito focado, ele é o nosso capitão, então tenho certeza que ele não se tornou capitão do Flamengo à toa, é muito pelo exemplo e ele diariamente tem se dedicado ao máximo e dando exemplo na prática, né, ali, sempre nos treinos, buscando deixar todo mundo concentrado e pelo exemplo, liderar ali também. É isso, vamos agora lá para os Estados Unidos, porque a gente já tem o Pedro Ivo Almeida, ele já está preparado por lá, trazendo para a gente um pouquinho de informações do Flamengo. Ele estava nessa coletiva e eu quero que ele fale um pouquinho a respeito dessa história, incertezas, como é que fica até essa história do Gerson, que muito tem se falado da questão do Gerson, esse clima, que tá um clima meio estranho por aí, Pedro. Seja bem-vindo, boa tarde para você. Tudo bem, Luciano? Abração para você, Natasha, todo mundo aí na mesa, o fã do esporte ligado com a gente em mais um Mundo F. Olha, é o segundo dia do Flamengo, né? Aqui em Atlantic City, aqui nos Estados Unidos, Nova Jersey, essa base do Flamengo nas primeiras semanas de Mundial de Clubes. Eu diria que no primeiro dia, ontem, na chegada no início da manhã, treino à tarde, eu diria que estava uma coisa um pouco mais carregada, um ambiente um pouco mais nebuloso. Durante o treino da tarde de ontem, já deu para ver os jogadores a todo momento chegando perto do Gerson, brincando, conversando alguma coisa, falando hora de alguma piada ali interna deles, hora de alguma situação do treino, do time. Hoje, na atividade da manhã, aqui também de sexta-feira, já foi algo um pouco mais leve. O Léo Ortiz tira um pouco desse peso da relação com o Gerson, então eu diria que nesse segundo dia vai passando, vai virando um pouco a página, vai ficando um pouco para trás, é quase que já 2 dias, anteontem foi aquele protesto, né, na saída do Rio de Janeiro, na saída lá do CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Hoje a coisa já começa a ficar um pouquinho mais para trás, eu vejo uma tentativa também do Flamengo, do próprio elenco, de tirar um pouco esse peso. Ontem sim, ontem tinha algo ali um pouco mais carregado,
xingamento da torcida, o Gerson chega um pouco mais na dele, quieto aqui, entrando no hotel. Hoje dá para dizer que a página está sendo virada, o Léo Ortiz falando muito de time, de projeção, de estreia na próxima segunda-feira e menos sobre Gerson. Luciano. É isso, né? O Gerson. Muitas dúvidas, Pedro, em relação ao time que vai estrear também nesse Mundial? Eu diria que algumas definições importantes precisam acontecer. Não sei nem se exatamente dúvidas no Felipe, porque eu acho que o Felipe também está entendendo como o elenco vai retornar. Por exemplo, o Pedro talvez seja um cara sacado do time nesse primeiro momento, preferência pelo Arrascaeta. O Felipe Luiz não necessariamente gosta de ter Pedro e Arrascaeta para um jogo de mais intensidade. Então acho que a Arrascaeta é titular, sem Pedro, mas quem colocar na frente? Por que em definição e não exatamente uma escolha nesse momento? Porque o Plata está voltando. Hoje o Plata foi a campo, participou o Gonzalo Plata de parte da atividade tática, mas no final ali foi poupado um controle de carga, ainda não fez o treino inteiro. Então cabe ao Felipe também pegar essa informação com o departamento médico, de preparação física, quanto tempo ele pode ter o Plata para segunda-feira, se é que pode ter desde o início, quanto tempo ele vai estar à disposição, seria segundo tempo, seria de início, para ele começar a armar. E claro, no meio de campo, uma indefinição pela grande novidade. Jorginho acabou de chegar, mas por tudo que se ouve, sem De La Cruz, que não deve ficar à disposição para esse primeiro jogo, por tudo que se ouve aqui nos bastidores do desempenho do Jorginho, das impressões que ele tem causado, acho que podemos ter sim uma novidade aí no time titular, então acho que por aí a gente começa a tentar mapear, inclusive, Léo Ortiz falou por aqui, a gente escutou uma primeira resposta dele, a gente pode escutar agora uma segunda resposta, Léo Ortiz dando essa tônica da impressão do grupo do Flamengo sobre esse novo integrante, sobre esse reforço, o Jorginho. Léo Ortiz fala com a gente agora aqui. Bom, um jogador como ele, em 2 dias aí, a gente já vê que vai se encaixar facilmente ao time, né? Com a qualidade que ele tem, o currículo dele dispensa comentários, né? E é um cara muito tranquilo, assim, um cara que muito gente boa, já nos primeiros dias parece que já estava há muito tempo já com a gente. E tenho certeza que ele vai agregar muito. Eu acho que eu não sei se eu posso falar muito de tática, mas acredito que ele possa jogar como primeiro, como segundo. Qualidade ele tem para fazer isso. Seja jogando com outro primeiro ou outro jogador como segundo e ele mais fixo. Mas tenho certeza que ele vai se adaptar fácil. Acho que a gente tem algumas dinâmicas que são parecidas talvez com a que ele fazia no Arsenal. Então acho que um jogador como ele também vai se adaptar facilmente ao nosso time. Tá, então, a palavra do Léo Ortiz, ela reflete muito uma sensação interna que a gente conversa aqui nos bastidores do ambiente do Flamengo, desse Mundial de Clubes. Luciano, então, para começar a desenhar, devolver para vocês para o debate, uma linha de defesa ali que a gente já está acostumado, né? Wesley, os dois Leonardos ali, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro pela esquerda, devemos ter Pulgar e devemos ter Jorginho sim. Daí para frente, acho que depende de encaixe, de disposição, se vai ter ou não Plata, Gerson pela direita, quem vai fazer dupla ali talvez, eu acho que aí um pouco mais avançado, se vai ser um falso 9, se vai ser um homem de referência, quem cai pela esquerda, se é o Bruno Henrique, isso acho que vai começar a ser desenhado na atividade de amanhã também, e do tanto que os jogadores vão estar à disposição do Felipe Luiz. Tem um cara que tem essa experiência contra times dos mais diversos, inclusive jogando pelo Chelsea, é o Jorginho, justamente esse ex-jogador também do Chelsea, que é o Jorginho, jogador do Flamengo. Como fica esse meio-campo? Olha, a gente tem dúvidas aí. Qual seria o meio-campo titular desse Flamengo, Jean? Você vai nessa pegada aí que a gente falou, Pulgar, Jorginho, acho que esse é o meio-campo ideal? Eu acho que, assim, a gente não sabe exatamente as condições do Jorginho, mas acho que sim. Se você tivesse ali os atacantes todos jogando muito bem, se tivesse Michael jogando bem, Cebolinha jogando bem, Bruno Henrique jogando bem, e você quisesse, neste jogo especificamente, encontrar espaço para vários atacantes, né? E, portanto, usar o Gerson, de repente, recuado, até mesmo com o Jorginho, que acho que é algo que não é cotado, não é cogitado, você poderia, porque acho que esse é o adversário que sabe se defender muito bem, que provavelmente vai criar aquele cenário que já incomodou muito o Flamengo na temporada, em outros momentos, né? Das linhas muito baixas, time compactado, fechadinho e tudo mais, e você vai precisar da qualidade ofensiva. Agora, os caras da frente, eles não têm rendido tanto, né? Os do lado esquerdo, vamos fazer esse bolo ali. Cebolinha, Michael e Bruno Henrique. Eles não têm rendido tanto. Então você não precisa ficar achando vaga para eles. Eu acho que talvez seja mais útil você ter de fato o Gerson aberto pelo lado direito. E aí pode ser isso que o Pedro falou mesmo. Acho que faria sentido, né? Considerando que o Jorginho esteja bem, esteja em condições de jogar os 90 minutos. Pode ser Pulgar e Jorginho. E aí depois, claro, a Arrascaeta vai jogar, o Bruno Henrique vai jogar.
acho que é até interessante, né, o Pedro falar dessa possibilidade do Arrascaeta ser o falso 9. Em geral, a gente se acostumou a ver o Bruno Henrique fazendo essa função, enquanto o Pedro não tinha condições. E aí, na esquerda, sei lá, né, o Felipe tem gostado, mas tem insistido muito com o Michael, que não tem conseguido jogar tão bem, mas a verdade é que o Cebolinha também não tem jogado tão bem, e o próprio Bruno Henrique, quando cai por ali, também não. Mas acho que é isso. É aquele desafio para o Flamengo que ele já encontrou em outros momentos dessa temporada. Este jogo especificamente deve ser o desafio de romper uma linha defensiva mais baixa e muito compactada ali. E até talvez colocar uma linha ali com 2 atacantes mais fixos na área, mudar a estratégia de jogo, colocar 4 ali no meio de campo. Eu acho que o Jorginho seria muito útil, né? Principalmente nesse jogo em que o Flamengo vai precisar trocar passes ali no meio de campo. Se o De La Cruz provavelmente que não vai jogar, é uma característica totalmente distinta do Jorginho, né? O De La Cruz é aquele cara que quebra essas linhas em transição, né? O Jorginho, eu acho que ele pode ser muito útil num jogo como esse. Até porque, se você enxergar a tabela, esse é um jogo que o Flamengo tem que vencer. É um jogo que o Flamengo precisa conquistar os 3 pontos, né? Então, talvez seja até importante ir com o que tem de melhor e até com o que tem de melhor na qualidade técnica do meio de campo, para tentar furar esse bloqueio. Ô, Pedro, eles falando aqui... Não sei se o torcedor do Flamengo também lembrou, mas Deportivo Táchira aqui, ó, precisando fazer um golzinho. Foi difícil, ganhou, mas foi difícil também de furar aquela zaga ali. Então remete um pouquinho esse primeiro jogo. É um baita desafio, precisa ficar ligado nessa primeira partida, hein? Sim, mas se você para pensar, a partida seguinte foi uma grande exibição. A gente até questionava o Léo Ortiz sobre isso, porque essa oscilação de mobilização, essa oscilação de qualidade de atuação, e ele falava que às vezes tem a ver muito com o mental. Jogo que o Flamengo quer acelerar o tempo inteiro, às vezes fica muito exposto e que eles vão precisar controlar muito isso. Não necessariamente ficar acelerando, buscando passe, quebrando linha a todo momento, errando muito, cedendo espaço para o adversário. Então acho que a gente vai ver o Flamengo um pouco diferente, menos ansioso, pelo menos é o que eles prometem nessa partida de estreia. Mas estou com o Jean. Paciência para rodar, paciência para encontrar, deve ter um time pela frente bem fechado, que se defende bem, não é só o bem fechado, que se defende bem, que vai dificultar. Quem está esperando uma estreia de Flamengo fazendo 3, 4 gols porque não conhece o outro time, porque é um time da Tunísia, porque nunca ouviu falar, eu acho que talvez possa acabar se decepcionando, e dá para entender que toda a coletiva, toda entrevista, todo o papo aqui de jogadores, comissão, staff, é pautado por isso, dificuldade, trabalhar, é menos tranquilo do que se pensa essa estreia. E é bem diferente de Táchira, de jogos no Brasil, que aqui o mental precisa estar muito, bem o tempo inteiro para não cair em ansiedade, não cair em trocação, não cair em espaços cedidos ao longo da partida, porque o adversário tem sim suas qualidades. Galera, eu tô vendo aqui as últimas informações, né, cara? E o Alexandro, ele não treina há 2 dias. Então, assim, foi passado aqui que o Alexandro tinha treinado, né? Só que aqui no GE, abri agora, nessa noite de sábado, e tá falando aqui o seguinte, ó, Alexandro não treina há 2 dias da estreia do Flamengo na Copa de Clubes. Então, assim, o que aconteceu com o Alexandro, hein? Ele jogou os 2 jogos da Seleção Brasileira, saiu no meio do segundo tempo, né? Ele saiu, não apresentou nenhum tipo de lesão, saiu normalmente, a não ser que alguém omitiu alguma informação. E estranho, né? Por que ele não tá treinando? Será que ele sentiu alguma coisa? Será que ele tá lesionado? E ninguém falou nada? Vamos aguardar para ver, né? Ó, o Rossi, ele deu entrevista neste sábado à tarde. Eu não pude gravar ainda o vídeo, tá? Talvez eu grave neste domingo, porque eu não estava em casa, galera. Eu tive que sair para passear um pouco com a esposa, né? Afinal de contas, não é só gravar 3, 4 vídeos todo dia, né? A gente também precisa curtir um pouquinho, ter um momento de lazer, né, com a família. Então talvez eu grave essa entrevista do Rossi, ele que falou aí que nada de salto alto, que o Flamengo não é favorito na estreia. É o que está escrito aqui, ó. Rossi refuta favoritismo na estreia e terá a missão de parar atacante de 19 gols. O goleiro diz que ainda vão estudar o argentino Youssef Belaili. Deixa eu ver aqui. Youssef Belaili, é isso aí. Bem, como eu falei, né, eu não estava em casa, eu vou
gravar ainda essa entrevista coletiva do Rossi e trazer aí o que ele vai... Ah, galera, é o seguinte, sempre nas vésperas, tá, do jogo, tem coletiva com o técnico. Então, Felipe Luiz deve dar uma coletiva neste domingo, não sei o horário. A gente vai descobrir durante o dia o horário que ele dará essa entrevista coletiva, porque todos os técnicos estão dando entrevista coletiva um dia antes do jogo, né? Então isso é comum em Copa do Mundo e agora também na Copa do Mundo de Clubes. Então vamos... Eu só não sei se eu vou poder gravar a coletiva do Felipe Luiz ainda, eu não tenho informação. Por quê? Porque a imagem vai ser distribuída através da FIFA. É uma imagem com direitos autorais da FIFA, né? A dona do torneio. Então daí eu acho que vai ter implicação com direitos autorais. Mas de repente a gente consegue alguns cortes da entrevista, né? Para trazer aqui, para a gente repercutir aqui no canal, tá bom? Dito isso, meus amigos e amigas, muito obrigado a todos vocês inscritos aqui do canal. Estou de olho aqui para tentar trazer para vocês o máximo de conteúdo possível se tratando do nosso Mengão, tá bom? Saudações rubro-negras e um excelente domingo para todos nós. Valeu, galera. Fui!